programa de hoje nós vamos conversar sobre a Santa Missa. Eu contava para os sacerdotes convidados para o programa de hoje que esse é um programa que eu guardei muita expectativa para fazê-lo, justamente por causa da importância que nós damos à Santa Missa. A Santa Missa dominical, que tem sido deixada um pouquinho para o final do dia e muitos de nós temos participado de uma forma mais ou menos. E talvez nos falte o conhecimento, mas tanta gente que participa da missa, mais vezes do que no domingo, e a gente necessita de informação, são questões próprias da missa, da liturgia, ou mesmo da história da Santa Missa, que a gente não sabe. O objetivo não é esgotar o assunto, não, porque ele, graças a Deus, é muito vasto. Mas hoje nós queremos responder o máximo possível a sua pergunta sobre a Santa Missa. Seja muito bem-vindo e, como sempre, nos ajude para que nós façamos do programa um momento inesquecível na nossa vida. A sua participação, então, ela é fundamental e você pode participar conosco de diversas formas. Uma delas é por telefone, tem uma equipe prontinha para receber você. O telefone é o 0 operadora 12 3186 2600. Nós pedimos que você se identifique. E se você deseja não ser identificado aqui no estúdio, a gente cuida disso com todo carinho. Eu repito o telefone, 0 operadora 12 3186 2600. A Leila, ela está aqui com a gente para atender você em 2 endereços eletrônicos. Oi, Leilinha, tá boa, querida? Estava com saudade de você também, viu, criatura? Que bom, Ricardo, eu também. É bom tê-lo de volta. E você pode estar entrando em contato conosco por 2 endereços eletrônicos. O primeiro é o Twitter, @P_Trocando_Ideias, e o segundo é o e-mail, trocandoideias@cançãonova.com. Já estou aqui pronta, aguardando a sua pergunta. Ok, muito obrigado. Obrigado, Leila. E se você deseja não ser identificado, avise para a Leila, ok? Você já viu aqui que eu estou com os livros Tem Jeito, do Cleto Coelho, e o livro Quando a Família Reza, do Ricardo, Eliana e Dudu. E a questão é a seguinte, minha gente. Eu estou com 3 pares desses livros. A partir de agora, as 3 primeiras pessoas que ligarem no 0 operadora 12 3186 2600 e se associarem à Canção Nova através do débito automático, ou se você já é sócio e hoje pode optar pelo débito automático, você vai receber em casa as 3 primeiras pessoas, os 2 livros, o livro Tem Jeito, do Cleto Coelho, e o livro Quando a Família Reza, que é um guia de espiritualidade e vida de oração para a família. Sobre o livro Tem Jeito, eu nem vou falar muito não, porque o Cleto tem falado bastante sobre este livro em nossa programação, e eu estou com vontade tremenda de trazer o Cleto aqui no Trocando Ideias para um tema livre, porque ele vai poder nos ajudar bastante em tantas questões que a gente acha que não tem jeito. Então, se cabe na nossa produção, vamos pensar num programa chamado Tem Jeito, porque tem jeito mesmo, né, minha gente? E estou aqui ladeado por 2 sacerdotes, são 2 amigos, Padre João Gualberto e o Padre Toninho, já são sacerdotes queridos, conhecidos aqui da nossa TV Canção Nova. Bem-vindo, Padre João, sua bênção. Deus abençoe, Ricardo. Deus abençoe você que nos acompanha. Participe conosco desse momento, mandando aí a sua pergunta, a sua interrogação, a sua dúvida, que nós vamos responder com muito carinho na medida do possível. Obrigado. Padre Toninho, Padre João já esteve comigo em outros programas. Padre Toninho, eu já o assisti nos últimos programas, aqui no Trocando Ideias, mas tenho a alegria de recebê-lo aqui pela primeira vez. Bem-vindo, uma alegria. Obrigado pela generosidade, Padre. Obrigado, Ricardo. Boa noite a vocês que nos acompanham pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. E mais uma vez, semana passada estive aqui e agora novamente essa semana para juntos aí poder responder as perguntas de vocês sobre a Santa Missa. Isso, é sinal, Padre, do quanto que nós precisamos de ajuda. Eu vou dar um pontapé inicial, vou fazer isso aqui com o Padre Toninho, porque é uma pergunta que às vezes a gente pode até ter medo de fazer, mas eu vou fazer. Padre Toninho, o que é a Santa Missa? A Santa Missa é instituída pelo próprio Jesus na última ceia, quando se reuniu com os seus discípulos e ali ele perpetuou a sua permanência no meio de nós, consagrando pão, consagrando vinho, e Jesus se fez alimento, como ele próprio nos narra no Evangelho de São João, no capítulo 6, e na última ceia, Jesus então se dá como alimento. E a partir daí,
a igreja, ela vem ao longo desses séculos fazendo memória deste gesto de Jesus na primeira missa, vamos assim dizer, ali na última ceia com os seus discípulos. Padre Toninho, perdão, a partir deste momento, a igreja primitiva já começou a celebrar a Santa Missa? Ou a partir de quando foi que a igreja como instituição, não é, nos apresentou a Santa Missa como nós a conhecemos hoje? Depois da morte de Jesus, como nos relata o livro dos Atos dos Apóstolos, a comunidade ela se reunia aos domingos para a partilha da palavra e também do pão. E esse gesto ele foi ganhando força a cada ano. E a partir daí, depois foi se estruturando aquilo que nós chamamos hoje a liturgia da Santa Missa. Então, depois da morte de Jesus, da sua ressurreição, da sua ascensão, a comunidade se reunia para celebrar, para fazer memória daquele gesto de Jesus. Ok. É claro que aqui é um pontapé inicial, a gente vai querer aprender tudo sobre a Santa Missa, principalmente por causa de questões que envolvem a nossa participação, e é bem provável que você agora, acompanhando o programa, se sinta despertado por momentos da missa em que você vive, porque já faz tempo que você participa, mas você gostaria de entender para poder participar melhor. Padre João, a minha pergunta é a seguinte: qual a diferença da missa dominical e a missa da semana? Por que a missa dominical é uma missa obrigatória? Por que nós, como católicos, temos que participar da missa todos os domingos e durante a semana não? A obrigação dominical já parte do terceiro mandamento da lei de Deus, que agora me fugiu. Guardar domingos e dias santos de festa, né? Já o terceiro mandamento, é o primeiro mandamento da igreja, que é ouvir missas inteiras nos domingos e dias santos, porque é o dia do Senhor, é o dia da comunidade se reunir para louvar a Deus, agradecer a Deus e fazer a comunhão, né? Tomar parte da unidade com Deus através da Eucaristia. Obrigado, Padre João. A Leila já assinou para mim que recebemos já a sua participação, e é isso que a gente quer, viu? Quanto mais você participa, melhor o programa é. Vamos lá, Leila. A Aline Cristina, ela pergunta o seguinte. Para quem é a pergunta, querido? Para o Padre Toninho. Obrigado. Durante a missa, pode beber água? Pode-se comer algum doce? É errado? Pipoca, chiclete, eu vou acrescentar aqui, porque de vez em quando é o que a gente vê, até mesmo por causa das crianças, é bom a gente ter uma orientação, não é mesmo, Padre? Então, para nossa irmã e para todos vocês, na missa nós temos o chamado jejum eucarístico. 1 hora antes da comunhão. Por exemplo, água, ela não quebra jejum. Vocês podem ver que muitas vezes nós sacerdotes, durante a missa, a gente toma água. Mas comer doce, mascar chiclete, comer pipoca, outras coisas, você já quebra o chamado jejum eucarístico. Então, a água não quebra jejum. Você pode tomar água durante a celebração eucarística? Pode, mas outros alimentos não. Tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, para que não, senão a gente vai banalizando a questão da Santa Missa. Antigamente, os sacerdotes, eles tinham, chamado jejum eucarístico, os sacerdotes tinham que, meia-noite começava o jejum eucarístico. Ainda bem que foi abolido isso daí, e agora a gente pode estar fazendo o jejum eucarístico 1 hora antes da comunhão. Para o leigo, né, o fiel que participa, 1 hora antes da comunhão. Obrigado. Enquanto a sua participação não chega por telefone, que é o 0 operadora 12 31 86 2600, eu continuo atendendo através da Leila, você que participa através do Twitter e do e-mail. A próxima pergunta é para o Padre João. O assunto é a Santa Missa. Isso. A Vitória, ela pergunta o seguinte: durante a consagração, algumas pessoas ficam de pé e outras de joelho. Tem alguma diferença? Qual a maneira correta? Pede-se que, nesse momento, as pessoas se ajoelhem, mas há algumas exceções que a pessoa pode ficar de pé, caso haja impossibilidade. Mas, na maioria das vezes, a orientação que a igreja dá é que, nesse momento, todos se ajoelham, menos o sacerdote que está oferecendo o sacrifício. Padre João, qual é a razão desta orientação? Por que nós somos convidados, neste momento, a ficarmos ajoelhados?
Porque é o momento em que o sacerdote invoca o Espírito Santo e as espécies consagradas se tornam o corpo e o sangue do Senhor. Então, a presença de Deus ali convida a Assembleia a se prostrar em adoração. Por isso. Muito obrigado. E eu repito, como eu disse agora há pouco, enquanto não chega a sua participação por telefone, é o 0 operadora 12 38 86 2600. A gente tem, a Leila já fez, eu olhei para ela, ela fez assim, ó. Tem muita gente no Twitter e no e-mail. Vamos lá, pergunta para o Padre Toninho sobre a Santa Missa. A Socorro Lima, e ela pergunta o seguinte: em nossa comunidade, a missa são aos sábados às 18 horas e nos acostumamos participar nesse dia. Tem problema? Olha, a igreja recomenda, no sábado já é válida a missa, se é de tardezinha, já início de noite, já é válida para o domingo. Inclusive porque nesses momentos a liturgia celebrada já é a liturgia do domingo. Já é a liturgia do é? domingo. Então, em muitos lugares, se celebra a missa do sábado à noite já com a liturgia do domingo. Então, se a pessoa participa da liturgia do sábado à noite, é válido assim, né? Para que ela possa, muitas vezes vai viajar no outro dia ou alguma outra coisa, mas isso não vamos assim dizer, nós não podemos fazer disso uma regra, falar, vou no sábado à noite, mas o dia do cristão participar da missa é no domingo. Então, diante das tantas necessidades hoje dos cristãos, a igreja coloca a missa do sábado à noite como sendo válida para o domingo. Quer dizer, padre, que pelo que eu estou entendendo aí, o grande perigo é se valer do fato de que a liturgia do domingo, por começar no sábado, quer dizer, o domingo começa no sábado a partir, digamos, das 16, 17 horas, quando em algumas paróquias já se celebra a liturgia própria do domingo. O perigo está em fazer disso uma regra. Eu fico pensando assim, nas crianças, nos adolescentes, que vão aprendendo com os pais, em família, o modo adequado de participar da missa. Exato. Nós temos que nos educar, porque a celebração dominical é o ápice da vida do cristão. Então, por exemplo, em muitas paróquias tem missa no sábado à noite, várias missas no domingo, a pessoa vai se adaptando aos horários. Né? Então, a gente coloca no sábado à noite como uma opção para que a pessoa possa participar. Tá? Isso não inclui que ela deixe de participar do domingo. Então, é bom a gente sempre estar como eu falei, não fazer de uma exceção uma regra para toda a vida. Antes de seguir para a próxima pergunta, que a Leila já está pronta, eu me lembrei de uma expressão que eu já usei há algum tempo, mas eu também já me converti quanto a isso. E pode ser que você também use. Quer dizer, eu vou para a missa no sábado para ficar livre logo. Então, quando isso acontecer, é sinal de que alguma coisa precisa ser ajustada. Vamos lá, Leila. A pessoa não se identificou, mas ela pergunta o seguinte: se chegar atrasada na missa, na celebração, eu posso comungar? Até que momento da missa, se chegar atrasada, eu posso comungar? Padre João Gualberto. Padre João, por gentileza, padre. Olha, temos que verificar o motivo do atraso. Né? Se eu sair de casa prevendo chegar no horário da Santa Missa e o trânsito ou alguma circunstância me impediu de chegar no horário, então, vamos dizer assim, você vem numa festa e não come, né? Então você pode comungar. Agora, se o atraso foi decorrente de um desleixo meu, de um descuido meu, de uma preguiça, de uma má vontade, é melhor que não comungue. É melhor que participe do resto da missa e ver uma outra missa onde você possa participar inteira dela e comungar. Okay. Porque o mandamento diz, ouvir missas inteiras, né? Inteira significa entrada e ide em paz. Ok, padre, nesse caso, quando acontece, eu quero me colocar exatamente no lugar da pessoa que vive essa situação e diz assim, meu Deus, aí o que eu faço? E quando chegar no domingo que vem, na próxima missa, posso participar tranquilamente? Tenho que me confessar por aquilo que aconteceu? Qual é a atitude para se recolocar em dia, então, com o sacramento? Não seria assim, ter que confessar, é um pecado gravíssimo, né? É uma falta leve, mas é algo para se
pensar, para se raciocinar. Por que eu estou chegando atrasado? E corrigir isso daí, para não acontecer mais. É porque às vezes eu penso que por escrúpulo pode ser que a pessoa então diga, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Então não é tão complicado assim, não é? Não é tão complicado não. Olha, houve um atraso, quer dizer, não foi algo que do nosso querer, né? Foi uma circunstância, ok, né? Dessa vez passa. Ok, obrigado. E nós estamos conversando sobre a Santa Missa. O que é a Santa Missa? Você já observou que, de fato, nós precisamos perguntar. Muitas perguntas vão suscitando outras dúvidas. Nos ajude participando. Você se ajuda e ajuda muita gente. A Leila tem mais pergunta, dessa vez para o Padre Toninho. Isso. A Andressa Mara, de Vila Velha, Espírito Santo, ela pergunta o seguinte: gostaria de saber por que a cada missa há uma oração eucarística. Por que se muda? A oração muda conforme o dia da semana? Muito Olha bem. o tamanho do livro que o Padre Toninho pegou aqui. Nós vemos Mas preparados. essa pergunta é tão boa, viu? Quero agradecer. Obrigado. Andressa, aqui eu tenho em minhas mãos o missal romano. Nós temos 14 orações eucarísticas. 5 orações eucarísticas que a gente usa aí nos domingos, as mais comuns, a do cânon romano, que é a primeira oração eucarística, a oração eucarística número 2, a 3, a 4 e a 5. 4 orações eucarísticas sobre as diversas circunstâncias. 2 orações eucarísticas sobre a reconciliação. E 3 orações eucarísticas para a celebração com crianças. E conforme a temática do domingo litúrgico, a igreja, então, usa a oração eucarística que corresponde àquela celebração dominical. Então, por isso que cada domingo se muda a oração eucarística por causa disso. Então, o padre, né, ele usa a oração eucarística conforme a celebração, o conteúdo da liturgia. Se é uma celebração penitencial, a gente usa a oração eucarística da reconciliação. Se é uma celebração com crianças, usamos uma das 3 orações eucarísticas para a celebração das crianças e assim por diante. Então, por isso que nós usamos esta variedade de orações por causa disso. O missal, ele nos dá essa possibilidade, fazer com que a nossa liturgia ela se torne mais viva e mais bonita. Muito obrigado. Entre uma pergunta e outra, deixa eu contar para você as novidades. Nós estamos nos preparando para receber você neste final de semana. Chegou, graças a Deus, o nosso aprofundamento para namorados e noivos com o tema, que na verdade é uma pergunta: encontrei o amor da minha vida? Pois é, Eliana Sá e eu estamos esperando você nesse final de semana. Junto conosco estarão o Padre José Augusto, o professor Felipe Aquino, o Gerson e a Celena Barca, eles já estiveram várias vezes aqui no Trocando Ideias, o Betão e a Cris, que é um casal que tem um trabalho magnífico com noivos em São Paulo, estarão participando conosco. No sábado à noite nós teremos o show Amor é Decisão, com a participação especial da Juliana de Paula e a dupla Rinaldo e Samuel, que estarão também se apresentando no sábado à noite no show Amor é Decisão. O aprofundamento para namorados e noivos é nesse final de semana, de 1º a 3 de junho, no Auditório São Paulo. Você precisa fazer a sua inscrição antes, e ainda dá tempo, ainda tem vaga. É justamente porque fazemos no Auditório São Paulo que é preciso que seja feita a inscrição. Neste aprofundamento, nós vamos tratar de temas como amor e sexo, afetividade e sexualidade masculina, sexualidade e afetividade feminina e teologia do corpo, segundo nosso querido beato João Paulo II. Então, de fato, é um aprofundamento que promete pra caramba. Ainda dá tempo se você vir para cá. E eu adoro dizer uma coisa: se você, namorado, noivo, tinha planos para esse final de semana, planos existem para que sejam desfeitos. Então, venha para cá, vamos viver esse aprofundamento. Eu quero agradecer muito, porque muita gente que eu já encontrei no facebook.com/namoro cristão, peço até para a Leila abrir para a gente mostrar, porque nós temos algumas caravanas que estão se organizando para virem para esse aprofundamento, e vai valer a pena a gente contar para você, ok? Vamos em frente com o tema de hoje. Já vou contar novidades sobre as peregrinações. Deixa eu agradecer a presença de quem está aqui no estúdio conosco. Tem gente de Brasília, obrigado pela presença.
Quem é de Brasília, levanta o braço para a gente. Muito obrigado. O casal que está aqui de Brasília. Meu amigo ali que ele é indiano, mora no Brasil há um pouco mais de 20 anos, não é isso? Mais de 20 anos, mora em São Paulo, está nos visitando. Obrigado. E o amigo que chegou agora, não sei de onde é, porque chegou durante o programa. Capital, São Paulo, a cidade. Obrigado por sua presença. Deus os abençoe. E vamos lá, não é? A Leila tem pergunta desta vez, se eu não me engano, para quem é, Leila? É para o Padre Toninho. É para o Padre Toninho. São duas perguntas em uma. Em uma só. Muito bem. O André Moura, ele diz o seguinte: os leigos podem subir ao presbitério e se assentarem lá para participar da missa? É a primeira. E o segundo, é permitido, agora ele escreveu aqui, aos messes, não sei se é ministros da Eucaristia, abreviado, permanecerem no presbitério durante a celebração? Ok, então eu gostaria de interromper um pouquinho, padre, porque a primeira pergunta é se um leigo pode subir ao presbitério. Então eu já quero saber, mas o que é o presbitério? O presbitério é um lugar onde está a chamada nave central da igreja. Ali é o momento onde está o altar, onde fica a cadeira do presidente, da celebração, o altar, o ambão, né, a mesa da palavra. E ali, então, o presbitério é aquela parte, ela é um pouco mais elevada da nave da igreja, então ela tem um destaque a mais ali dentro da igreja. Então, toda aquela parte alta é chamada presbitério. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande dentro das nossas celebrações para que o nosso presbitério ele esteja bem visível, né? Então, se pede-se que o Ministério de Música não fique ali sobre o presbitério, então tem um lugar à parte. Então, todas essas normas litúrgicas. Por exemplo, o leigo, ele é convidado no momento que ele vai proclamar uma leitura, então ele tem que se dirigir até o ambão, e ali, então, ele sobe, vai ali, proclama a leitura, volta para o seu lugar, né? Os ministros da Eucaristia geralmente têm um lugar à parte, conforme a disposição do presbitério, eles ficam num lugar à parte, ali ao lado do sacerdote, né? E os sacerdotes concelebrantes, diáconos, seminaristas, ficam ali perto do altar. Então, é conforme a disposição do presbitério que as pessoas vão se localizando. Então, em muitos lugares, tem já o lugar próprio para os ministros, próprios lugares para os leitores. Então, o presbitério ele se torna esse lugar visível da própria presença de Jesus ali. Perfeito. Então, eu penso que está tudo respondido, né? Porque aquilo que se refere à orientação para os leigos, também para os ministros. Existem os momentos específicos que eles são convidados a virem ao presbitério. Exato. Obrigado, Padre Toninho.